Muito bom dia para todos nós. Estamos realizando um sonho, não é, Raquel? A gente realmente planejou isso faz muito tempo, para a gente poder ter essa nossa oportunidade de estarmos hoje aqui, conversando sobre esses assuntos tão importantes para todos nós. Mas antes de começar, eu queria perguntar, quem daqui é do Grupo Esperança? Gente, levanta o braço. Muito bem, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. A visão que a doutrina espírita tem sobre o que seja família é muito diferente daquilo que, de certa forma, nós encontramos na literatura científica materialista. Porque o que a nossa ciência nos apresenta sobre a questão da família em si é como se nós fôssemos resultado de um processo fruto do acaso, em que, de repente, uma partida de espermatozoides envolveu um específico óvulo, houve uma fecundação e nós, então, surgimos dentro de um contexto familiar, sem que exista nenhuma vinculação maior para que nós tenhamos nos reunido, para que a família tenha surgido. Mas não é essa a visão que a doutrina espírita nos apresenta sobre essa questão. O Espiritismo nos traz uma visão profundamente diferente, exatamente pelo fato de compreender que todos nós somos dotados, sim, de uma fração espiritual, de uma dimensão espiritual que é anterior ao nosso próprio corpo físico, o chamado espírito. E nesse contexto, o que a gente tem na literatura espírita? Os espíritos nos contam coisas muito interessantes. Eles nos dizem que quando nós todos fomos criados, quando nós surgimos como espíritos, quando nós iniciamos a nossa vida já saindo da animalidade, ingressando na hominialidade, não existia vínculos entre nós. Segundo a doutrina espírita, os espíritos não são criados com vínculos de origem, ou seja, nós não possuíamos vínculos espirituais quando fomos criados por nosso Senhor. Nós fomos criados de forma absolutamente individual, sem nenhum tipo de grupo com outros espíritos. Nós fomos criados como indivíduos, sem nenhum laço entre nós. Como, por exemplo, as tartaruguinhas que nascem na praia e rompem o ovo e correm na direção da luz. Elas não têm vínculo entre si, elas não sabem nem quem é a mãe, quem foi o pai, sabe nada. Correm na direção da água, se jogam e vão viver a sua vida. O princípio do surgimento de cada um de nós na condição hominal no planeta, e aí eu estou falando daquele período lá atrás, no período em que nós estávamos saindo do paleolítico e entrando no neolítico, não havia entre nós nenhum tipo de vínculo. O que nos reunia para que nós vivêssemos da maneira como a gente vivia, em bandos, porque o ser humano sempre foi um ser gregário, a gente sempre viveu em coletividade, em grupos, andávamos aos bandos na savana, caçando e sendo caçados, mas nós tínhamos uma forma de viver muito parecida com os primatas. Dá uma olhada como vivem os chimpanzés, como vivem os gorilas. É desse jeitão que a gente vivia, andando em bando dentro ou da savana ou das florestas mais fechadas, no caso nosso, mas nós não tínhamos necessariamente nenhum vínculo entre nós. O que nos vinculava para que nós tivéssemos uma relação, um vínculo, era um fenômeno que a literatura espírita chama de natureza da prova. O que é a natureza da prova?
A natureza da prova é a natureza da prova mesmo, é a natureza da prova. O que seria isso? Todo dia que eu vou trabalhar, eu pego um ônibus na mesma parada, na mesma parada de ônibus, no mesmo ponto. E tem pessoas que tomam o ônibus junto comigo, que elas pegam no mesmo horário e elas vão para o centro e eu pego a mesma condução. Mas isso não significa dizer que as pessoas que tomam o ônibus comigo toda manhã são espíritos vinculados ao meu passado, portanto é por isso que eu tenho que pegar o ônibus com aquelas mesmas pessoas. Não, elas estão comigo ali por conta da natureza das provas, das circunstâncias que a vida nos impôs, que nós temos que pegar a mesma condução no mesmo horário e ir no mesmo ônibus sacudindo para o centro da cidade. Então isso, na verdade, não nos vincula espiritualmente. Assim também, no começo da nossa história espiritual, nós não tínhamos vínculos com aqueles que faziam parte das nossas histórias de relação. Então, um grupo de espíritos encarnou numa determinada condição, havia espíritos que tomavam conta de nós, mas o nosso planejamento espiritual ele era mais frouxo. Não havia nesse período uma obrigatoriedade do tipo: você vai casar com fulana e vai ter tantos filhos, seus filhos, você vai ter 3 filhos, um deles vai se chamar Igor, o outro vai se chamar Luciana. Isso não existia nas nossas vidas. Nós não tínhamos esse tipo de conexão antes do nosso nascimento. As coisas iriam acontecer em função da natureza das provas. Nós viveríamos em coletividade, identificaríamos alguém para a nossa comunhão afetiva, viveríamos com esta pessoa, criaríamos vínculos com elas e nós promoveríamos assim o nosso crescimento na medida que a convivência fosse oferecendo. Iriam surgir filhos desta relação, que não necessariamente têm histórias conosco, e vida que segue, e a gente vai construindo a nossa história dentro de um cenário chamado natureza das provas. Era assim. Ocorre que nessa convivência, nesse processo de nós vivermos na relação com aqueles que estão em nosso derredor, 2 situações diferentes podem acontecer nas nossas vidas, Raquel. Nós podemos, nesse processo de relacionamento afetivo, desenvolvermos uma simpatia por uma pessoa que conosco convive. Eu não tenho nenhum vínculo com ela, ela me é estranha, nunca vivi, não conheci, mas é agradável caçar com ela, pescar com ela. Ela me ajuda, ela divide comigo o que pesca, ela divide comigo o que caça, ela me protege dos perigos. É legal a convivência dela, gosto, me agrada caçar com esta pessoa, ou me agrada conviver o cotidiano com ela. Ela é uma pessoa que tem uma forma de se comportar que me é muito agradável. Se isto acontecer, e costuma acontecer nos fenômenos de longa convivência, nós vamos criar um fenômeno que é laço de afeto. Cadê a Érica? Vai anotando. Então, nós temos um primeiro tipo de laço, que é o laço pela natureza das provas. O laço da natureza das provas, ele, pela convivência, pode se converter num laço de afeto. O que é um laço de afeto? É um vínculo da satisfação na convivência deste indivíduo conosco. Quando isso acontece, nós desenvolvemos uma relação de afinidade com esse espírito que era estranho, mas agora não é mais. Agora ele não é mais. Por quê? Porque a convivência com ele durante os anos, as décadas,
fez com que eu me agradasse da relação com Ele e cria um laço que me vincula a esse Espírito. Qual é o resultado espiritual disso? O resultado espiritual de uma experiência saudável, de uma experiência afetiva no mundo corporal, é que este indivíduo com o qual eu desenvolvi laço de afeto, ele passa a integrar um elenco de pessoas que se chama família espiritual. Ou seja, o que é família espiritual? É o conjunto das pessoas com as quais já convivemos e com as quais desenvolvemos ao longo das existências laços de afeto. Todas as vezes que nós vivemos uma história e nós nos agradamos da convivência de alguém e desenvolvemos afeto por alguém e criamos vínculos de afinidade entre essas criaturas que passam a ter prazer na sua convivência, este indivíduo passa a fazer parte de um grupo seleto de espíritos chamado família espiritual. A nossa família espiritual hoje, ela é muito grande. Ela é muito grande. Quantas mães? Quantos pais? Quantos irmãos? Quantos amores? Quantos filhos? Quantos amigos a gente já teve nas encarnações e que a gente sente uma afinidade incrível com eles? Esses companheiros com os quais nós desenvolvemos esses vínculos de afeto, eles compõem a nossa família espiritual. E a tendência é que esta família espiritual, ela vá crescendo, ela vá se desenvolvendo a cada encarnação. É lógico, porque a gente vem numa encarnação, conhece o pessoal de Pouso Alegre, bota o povo de Pouso Alegre para dentro. Aí numa outra encarnação, conhece o pessoal de Caxambu, bota o povo de Caxambu para dentro. E assim vai para Porto Velho, não é, Fábia? Aí lá bota o povo imenso de Porto Velho para dentro. Então vai crescendo, vai desenvolvendo. A cada existência, a nossa família espiritual, ela vai se desenvolvendo. E na medida em que ela vai crescendo, ela vai se tornando cada vez mais universal. Qual é o resultado? Fraternidade universal é o resultado. A junção das famílias espirituais que vão se aglutinando, e quando a gente se der conta, todos são nossos irmãos, todos são nossos amados. É o resultado do processo do desenvolvimento das famílias espirituais. Se elas são assim tão grandes, significa que quando a gente renasce, nem todo mundo vem, tá? A gente não pode pensar assim, quando eu vou renascer, aí a minha família espiritual não vai. Se for fazer uma encarnação com a nossa família espiritual, vai ter que ser uma cidade para poder nascer todo mundo. Vai ter que ter uns 200 irmãos, uns 500 netos, não dá. Então é só um pedacinho que quando a gente encarna como família espiritual. Quando a gente fala de iceberg, dizem que o iceberg tem 11% para fora da água e a maior parte está para o lado de dentro. No processo reencarnatório é o contrário. A maior parte da família espiritual fica para cima e só uma pontinha é que nasce com a gente. A maior parte da família espiritual não encarna conosco, que não tem vaga. Não dá para vir todo mundo, dá mais agora que o povo tem cada vez menos filhos. Aí, quando tinha esse aqui, 15, 30, ainda dava. Hoje é meio, né? Não dá, é muito pouco menino. Mas a maior parte da família espiritual não renasce. A maior parte da família espiritual fica no mundo espiritual, fazendo o que, pelo amor de Deus?
Ora, o que fazendo? Eles têm a vida deles. Eles não existem por conta de nós, pelo amor de Deus. Nós não somos o centro do universo. Eles também têm suas histórias, Sofia. Eles também têm suas vidas, têm suas escolas, seu aprendizado, seu crescimento. Daqui a pouco um outro pedaço encarna também. Aí daqui a pouco tem um pedacinho chegando. E é assim que segue. A família espiritual, ela é grande. E a maior parte não está encarnada conosco, está do lado de lá, no seu natural processo de desenvolvimento, e alguns deles mais vinculados a nós, nos acompanham, nos seguem, se alegram com as nossas alegrias, se entristecem com as nossas tristezas. Então existe um pedaço da nossa família espiritual que faz parte do nosso cotidiano, que convive conosco. E entre esses que estão vinculados com a nossa história, que estão mais próximos de nós, existem dois tipos de espíritos que compõem a nossa família espiritual. Anota, Érica. Um desses espíritos que compõem a nossa família espiritual são chamados de espíritos familiares. O que é um espírito familiar? Um espírito familiar é um espírito que nos quer bem, faz parte da nossa família espiritual e que nos acompanha na vida. Isso é um espírito familiar. E existe um outro tipo de espírito familiar, um outro tipo de espírito que compõe a nossa família espiritual. Eles não são chamados de espíritos familiares, eles são chamados de mentores. Então você tem na família espiritual os espíritos familiares que nos querem bem, se é um espírito familiar, nos quer bem, e tem o mentor. Ora, se o espírito familiar nos quer bem, o mentor o espírito familiar nos quer bem, então o mentor, pois é, espírito familiar quer o nosso bem. Não, o espírito familiar nos quer bem e o mentor quer o nosso bem. O que é diferente? O espírito familiar nos quer bem, mas o mentor, ele tem uma visão diferente. Ele quer o nosso bem, o que é muito mais elevado do que nos querer bem. Você pega, por exemplo, uma mãe que já desencarnou e que é um espírito familiar, e ela diz assim: eu estou tão feliz com meu filho, ele está tão bem, graças a Deus. Ele está tão bem sucedido agora. Mudou de casa, comprou um apartamento chique, uma cobertura de 600 metros quadrados. Comprou uma fazenda, 10.000 cabeças de gado. Espetáculo. Tem até um avião agora que ele comprou para ir pastorear o gado. Eu estou tão feliz com ele. Meu Deus. Olha, desde que ele entrou nesta comissão de licitação, a vida dele mudou completamente. E como eu estou feliz. Isso é um espírito familiar. O mentor diz: estou muito preocupado com o meu protegido. Comprou agora um apartamento de 600 metros quadrados, uma cobertura, gente. Comprou uma fazenda que tem 10.000 cabeças nessa fazenda, até um avião para acompanhar o gado no pasto é que comprou. Eu tenho que dar um jeito de tirar esse cara dessa comissão de licitação. E a mãe diz: se depender de mim, não vai tirar. Não, o meu menino não é mexendo no meu menino. Porque a leitura do espírito familiar é uma leitura na qual ele nos vê muito mais como pessoa do que como espírito.
Ele está preocupado muito mais com as nossas alegrias terrenas do que com as nossas alegrias espirituais. E alguém certamente vai dizer: mas e se tiver um espírito familiar que vê a minha felicidade espiritual, que não fica me vendo desse jeito e que é espírito familiar, mas que enxerga que eu não posso ter o avião porque está errado, como é que fica? Não tem então um espírito familiar assim? Tem. Se ele fizer isso, ele é mentor, não é familiar. Ele passa a ser o mentor, porque o mentor é isso. O espírito familiar, ele é muito parecido com a gente. Nossa, ele deseja muito ajudar, mas às vezes ele não tem condição de ajudar. Ele até quer, mas ele não tem grandeza para fazer. A obra do André Luiz traz muitas histórias de espíritos familiares que vêm procurar socorro para seus familiares que estão passando por problema na terra e que eles não têm condição de ajudar. Existem inúmeras histórias na obra do André Luiz narrando fenômenos desse tipo. Tem um que eu acho muito legal, que é a história de Saldanha. Saldanha é um obsessor do livro Libertação, e ele é mauzinho. E aí o Saldanha está perseguindo Margarida, está fazendo um estrago na vida dela. Depois que ele deixa a Margarida num estado bem perturbado, ele diz: bem, agora que eu já deixei bem perturbado aqui, eu vou visitar minha família, ver como é que está minha mulher, como é que estão meus filhos. Por quê? Porque ele é obsessor, mas ele é pai, ele é marido, ele também tem seus amores. Então, se de um lado ele é problemático porque ele persegue Margarida, do outro lado ele também ama. Então ele vai visitar a família, e a mulher desdobrada encontra com Saldanha. Saldanha está desencarnado e encontra Margarida encontra a sua esposa, que desdobra durante a noite. E assim, marido desencarnado, esposa viúva, aquela saudade de ver o companheiro. Quando ela encontra a Saldanha, como toda mulher saudosa, né, ela vem e diz para ele assim: agora que você me aparece, Saldanha, hein? Eu estou aqui cheia de problema e você vem aqui, olha como é que está a nossa filha. E a filha estava toda torta. E olha o nosso filho, que por sinal tem o nome de Jorge, o nome do filho dele. Olha o Jorge estava até preso. Olha o Jorge, não sei o que, e a nossa filha. E o Saldanha, coitado, ele foi para querer ajudar. E aí ela joga um caminhão de melancia na cabeça dele, e ele não sabe o que fazer. E ela diz para ele: fala alguma coisa, diz alguma coisa. E o pobre do Saldanha diz: eu não sei ajudar. Eu não sei ajudar. Eu só sei fazer o que eu faço, mas eu não sei como é que ajudo. Aí é quando os mentores que tinham ido com ele, estou dando spoiler do livro, os mentores tinham ido para ele assim: você quer que a gente ajude seus filhos? A gente vai ajudar. Aí vai, ajuda os filhos dele, e ele fica numa gratidão danada, Carla. Ele fica numa gratidão imensa. Por quê? Porque os filhos estavam com problema, aqueles desconhecidos vieram, ajudaram os dois filhos, e aí ele se vira para os dois mentores e diz: eu não tenho como agradecer você o que você fez pelos meus filhos. Eu nunca conseguiria fazer o que você fez. Meu Deus, eu vou ter uma gratidão eterna pelo que você fez por mim. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar você pelo que você fez pelos meus filhos, eu faria. Então o mentor vira-se para ele e diz: então salve Margarida, que é minha filha. Aí ele quebra o Saldanha no meio, e o Saldanha volta para desmontar o processo obsessivo, como gratidão pelo que ele fez. Talvez como o amor é, né? Ele tinha suas fragilidades, mas ele tinha amor também. Espíritos familiares são assim. Eles têm virtudes, mas eles também têm imperfeições, eles têm dificuldades, mas eles nos amam, eles nos gostam, eles querem o nosso bem.
nos querem bem, né? No Livro dos Espíritos, questão 738A, uma pergunta que não tem nada a ver com o que a gente está falando, uma pergunta fala sobre flagelos destruidores. Os Espíritos, na resposta a Kardec, que é um pouco longa, dizem o seguinte: os Espíritos, que são os verdadeiros filhos de Deus, são objeto de toda a sua solicitude. E o objetivo de Deus é a felicidade de seus filhos. Então, o que Deus quer? Deus quer a felicidade dos seus filhos, mas os seus filhos não são os homens. Os seus filhos são os espíritos. Então, se for necessário que o homem chore para que os espíritos possam rir, que assim seja, porque o objetivo não é garantir aos chamados encarnados a felicidade completa. Nós precisamos de experiências para desenvolver as nossas potencialidades. Se nós não tivéssemos as provas que a vida nos dá, nós nunca teríamos desenvolvido as virtudes que nós temos. Se tudo aquilo que a gente pedisse a Deus, Ele nos desse, Ele nos desse, Ele nos desse, Ele nos desse, a gente nunca cresceria, seríamos sempre como crianças espirituais. O que nos fez crescer, o que nos fez desenvolver, o que fez a gente alcançar essa condição diferenciada de vida, é nós conseguirmos verdadeiramente termos passado por situações que a gente não queria ter passado, mas que forjaram a nossa personalidade e que nos capacitaram para que nós hoje sejamos muito melhor do que éramos antes. Nesse lindo mecanismo da vida em que a lagarta vai lentamente se transformando nessa borboleta espiritual pela metamorfose que a gente desenvolve com as experiências que a vida nos dá. E isso é muito interessante, porque quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, existe uma coisa que o pessoal fala muito para a gente, dizem assim: o nosso destino é a felicidade. Você já deve ter ouvido falar isso. Todo mundo vai caminhar para a felicidade, é o destino de todos nós. A evolução vai nos levar na direção da felicidade, e nenhuma das ovelhas se perderá, e Deus então sabe que todos nós seremos felizes. Isso está dito na obra espírita diversas vezes. E há uma pergunta que se impõe quando a gente se depara com esta informação. Ora, é lógico, se todo mundo vai ser feliz, né? Se todo mundo está caminhando para a felicidade, se Deus nos criou para que nós sejamos todos felizes, por que, pelo amor de Deus, Ele não nos dá um vale de felicidade? Já que Ele vai nos fazer felizes lá na frente, entrega logo um pedaço aqui, Maria Freire. Entrega logo. Ué, não vai ser feliz? Não é isso? Não, vai ser feliz. Mas se vai ser, me entrega logo pelo menos 10% desse negócio. Uns 15%, para a gente já pelo menos saber que é bom ser feliz. Porque essa coisa tipo mãe, assim, se você comer tudinho, você vai comer a sobremesa. Se você não deixar nada no prato, você vai comer. E o pobrezinho se obriga a comer aquilo forçado, tadinho, para comer a sobremesa. Às vezes a gente acha que a lei de Deus é assim: olha, se você fizer tudinho, aí eu vou te dar a felicidade. Como se Deus estivesse sentado num trono, olhando e dizendo assim: aquele ali já pode dar 10% de felicidade, vá lá nele e dê 10%, aquele ali não, aquele é só 2%. E falta uma resposta para isso. E a resposta é a seguinte: está na introdução do livro Conflitos Existenciais, a obra número 13 da série psicológica de Joana de Ângeles, onde Joana diz o seguinte: todos nós caminhamos para a felicidade, mas a felicidade não é um dom gratuito.
A felicidade é uma conquista. E a felicidade é o estado de alma resultante da vivência do amor. Então é assim. Por que seremos felizes? Porque viveremos o amor. Quanto mais amor eu viver, mais feliz eu serei. Então, por que é que o nosso destino é a felicidade? Porque quanto mais experimentamos o amor, naturalmente mais felizes nós seremos. É lógico. É porque vocês não sabem o que é isso. Mas quando a gente tem mágoa, quando a gente tem raiva de alguém, a gente não consegue ser feliz. Não consegue. Porque a gente fica com as noites ruins. O nosso destino é a felicidade. Mas o nosso destino é a felicidade, Maria Freire. Porque quanto mais eu desenvolver o amor nos meus dias, mais eu experimento esse sentimento. Não é preciso que Deus fique com uma fita métrica nos medindo todo dia para saber quanto que Ele já pode dar. A regra é a seguinte: amor, sente felicidade. Não amor, vai sofrer. Questão 614 do Livro dos Espíritos. A primeira questão da terceira parte da obra, que abre as chamadas leis morais. Quando Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus, os Espíritos respondem: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, para a felicidade da criatura, você pode inventar o que quiser, mas a única verdadeira é a lei de Deus. Você pode dizer que felicidade é um prato de açaí, que felicidade é um prato de pão de queijo, você pode dizer o que você quiser, mas a verdadeira para a felicidade é a lei de Deus. Diz o texto na sequência: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E aí a parte mais importante para nós hoje. O último trechinho da resposta diz: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, na medida em que eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. Na medida em que eu me distancio do amor, eu sou infeliz. Não existe possibilidade de sermos felizes sem amor. Não há no universo infinito um só espírito que possa dizer com veracidade: eu odeio e sou profundamente feliz. Ele pode ter satisfação no ódio, mas felicidade não tem. A felicidade é o atributo dos que amam. Quanto mais eu experimento o amor, meu Deus, muito mais feliz eu me torno, muito mais pleno, muito mais rico espiritualmente eu sou, na medida em que eu experimento este sentimento. É confuso o que eu estou dizendo? É claro o que eu digo? Faz sentido? Pois é. Nas nossas relações familiares, nem sempre a gente desenvolve laços de afeto, sabia? Tem vezes que a gente convive e desenvolve laços de desafeto. Ao invés de eu conviver com alguém e dizer: eu gosto de caçar com ele, eu gosto de pescar com ele, a pessoa diz: eu odeio pescar com ele. A vontade que eu tenho é de caçar ele. Ele é muito antipático. Meu Deus do céu. Tenho vontade de esganar essa pessoa. Quando isso acontece, quando nós nos movimentamos no sentido contrário, e nós, ao invés de trazermos esta pessoa para a nossa família espiritual, nós criamos um laço de desafeto. Quando eu crio um laço de afeto,
a tendência é que esse laço permaneça e a gente se reencontre nas próximas existências, porque a gente se gosta, uai. Se eu gosto, eu quero estar perto de quem eu gosto. Então, aquilo que era a natureza das provas se torna laço de afeto, e a gente então vai ter uma história nas encarnações seguintes, em que essas pessoas que são nossos laços de afeto, eles voltam a nos encontrar, ou seja, a família espiritual fica renascendo parte dela perto de nós. E se ao contrário, ao invés de eu desenvolver um laço de afeto, eu desenvolver um laço de desafeto, ora, está na cara que se quando eu gosto de alguém, eu atraio esse alguém e ela vai fazer parte da minha vida, é lógico que quando eu rejeito alguém, quando eu não quero alguém, quando eu quero distância desse alguém, quando eu renascer, esta pessoa que eu rejeito, que eu não quero, ela vai então vai nascer perto também. Ai, meu Deus. Aí a gente diz assim, mas por que Deus faz isso? Parece que Ele é sádico. Sabe que eu não gosto dele. E como diz lá na minha terra, aponhou bem pertinho de mim. Por que colocou essa pessoa do meu lado? Se sabe que eu não gosto desse cara. E o miserável vai ser meu irmão. Pelo amor de Deus. Aí a gente diz assim, por que Deus faz isso? Qual é a lógica de Deus para fazer com que nos nossos ambientes familiares renasçam pessoas que não são o nosso laço de afeto? Que coisa horrível, já não gosto dele, o bicho vem para perto de mim. E a resposta está no seguinte: o objetivo de Deus é que sejamos felizes. Esse é o objetivo dele. O objetivo de Deus é que nós sejamos felizes. E não dá para ser feliz se a gente não amar. Não tem como. Como diz o Fagner, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Por quê? Se eu odeio alguém, eu tenho meu coração pesado. E se eu tenho meu coração pesado, não vou alcançar a felicidade. O que Deus quer, não quer nos dar a felicidade. Não é esse o destino de todos nós, Luciana. Não é essa a grande movimentação espiritual que a vida tem para nos oferecer? Por que motivo, então, pelo amor de Deus, Ele nos entrega essa pessoa tão antipática? Porque Ele quer que a gente resolva. Eu preciso resolver as minhas encrencas para que eu possa comer da sobremesa. Bom, deixa eu logo acalmar as esposas e as ex-esposas que dizem misericórdia. Tenho uma raiva tão grande dele, miserável, não vai voltar. Meu Deus do céu, é muito castigo, né? Você tem um cara, o cara persegue, perturba a sua vida, faz um monte de coisa errada. Aí você vem na doutrina espírita consoladora, aí diz, sabe aquele cara que você não gosta? Pois é, acaba vai nascer perto de você de novo. E assim a gente fica apavorado, diz, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Realmente pode voltar, mas não necessariamente como marido, pode voltar como filho, como neto. Você vai puxar uma orelhinha, né? 2 orelhinhas. Ele não vem necessariamente na condição de marido, porque o que importa não é muitas vezes a convivência marital, mas é o ato de você estar com alguém
para resolver os problemas que a gente possui. Então, quando você tem um laço de desafeto com uma pessoa, esse laço de desafeto, ele é um laço que ele pode ter duas naturezas. Ele pode ser movido pela mágoa e pode ser movido pelo ódio. Qual é a diferença de um para o outro? A mágoa é sempre um amor que adoeceu, o ódio não necessariamente. A mágoa sempre é uma história em que você esperou de alguém alguma coisa e esta pessoa não entregou o que você sonhava. E sem querer deixar vocês com raiva de mim, mas eu quero dizer para vocês que a gente nunca se magoa com as pessoas, viu? Ou melhor, as pessoas nunca nos magoam. Nós nos magoamos com a imagem que a gente faz da pessoa. Então a pessoa diz: você nunca poderia ter feito isso comigo. Mas o outro só está sendo o que ele é isso. É que eu inventei na minha cabeça que o outro é de outro jeito. Aí eu me magoo com a imagem que eu fiz dentro da minha cabeça daquilo que o outro seja. Então a gente se frustra e se magoa com quem se ama, a gente não se magoa com quem não ama. Magoar significa: eu não esperava que você fizesse isso comigo. Nossa, foi uma decepção profunda. Isso é mágoa. Ódio é diferente. Ódio é ódio. Ódio é ódio. Mágoa é mágoa, né? Você não vai ter uma pessoa que vai chegar numa delegacia dizendo para o delegado assim: olha, seu delegado, eu estou muito magoada com o assaltante que levou minha bolsa, porque ele levou meus... Não vai. Não existe mágoa nessas condições, porque não existe amor antes. A gente se magoa com o filho, é a pombinha da paz. Só que a paz está tão assim, gasta, né, que ela não está tão branquinha por isso. A gente se magoa com o marido, com mãe, com pai, com amigo, com pessoas que a gente tem uma expectativa. Então isso é mágoa. E existe, evidentemente, também aquilo que a gente poderia chamar de ódio. Se existe mágoa entre pessoas, entre marido e mulher, ora, se existe mágoa é porque por baixo da mágoa tem amor. Tem amor. Se tem amor, é possível que eles voltem a casar. É possível, calma. Mas ele pode vir como filho, como neto, como irmão. Às vezes vem sequeladinho. E a gente fica com uma dó: oh, o bichinho, tadinho. E o bichinho, tadinho, é aquele outro danadinho demais da outra encarnação. O cara aprontou, estragou o corpo dele todinho. Aí no mundo espiritual ele está lá, todo sequelado. Dá ele para mim. Mas ele não vai vir como marido, vai vir como filho, que você vai ter que ter uma paciência com ele, porque ele vai ter algumas sequelas da encarnação anterior, e você vai cuidar. Vai nascer como neto, vai nascer filho da filha, e aí você ainda vai botar ele no colo. Olha o bichinho, tão lindinho. Mas é a cara do teu pai, minha filha, é o cabra voltando, né? Resultado: nós temos sim a possibilidade de termos o reencontro dessas pessoas na nossa família, mas isso não quer dizer que a gente vai encontrar essas pessoas lembrando de tudo que elas fizeram, porque se for assim não vai dar certo, porque a gente vai sentar para tomar café da manhã, vai ser um estrago o café da manhã. Você é muito antipático, desde a outra encarnação que eu não te suporto. Então, olha como Deus é sábio. Ele precisa que a gente se reencontre. Ele precisa, ou melhor, nós precisamos nos reencontrar. Mas se eles se reencontrarem com toda a lembrança do passado, não dá certo. No mundo espiritual a gente poderia ficar, não precisava encarnar, só ficar lá, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. A gente evolui no mundo espiritual. Ora, se a vida verdadeira é a vida espiritual, se a gente evolui no mundo espiritual, por que vem, pelo amor de Deus? Porque não fica logo lá de uma vez? É porque lá é mais difícil mudar.
porque a gente olha para o marido e diz: miserável, eu ainda não esqueci o que você me fez. E é muito difícil esquecer, porque eu estou com toda a minha memória. Então o que Deus criou exatamente para facilitar o processo de desenvolvimento das nossas condições espirituais? A tal da reencarnação. Só que a reencarnação tem vinculada a ela o esquecimento do passado. Ah, mas eu queria vir reencarnar, mas eu queria vir sabendo tudo. Então fica, não vem, já fica lá. Porque se for para encarnar sabendo, já fica, meu filho, já fica. O sentido da encarnação é para esquecer. O sentido de renascer entre os homens é esquecer, que é para que a gente possa sentar na mesa e conseguir superar as nossas dificuldades e fazer uma nova história. O objetivo da reencarnação é que a gente faça uma nova história em cima daquilo que a vida nos oportunizou. Eu vou até que horas? 10h45? Isso mesmo, então está certo. Então, eu vou, na verdade, precisar do esquecimento do passado. Eu preciso desse trem, porque se eu não tiver o esquecimento, eu não vou caminhar, pelo amor de Deus. Querer reencarnar lembrando tudo. Aí tem um povo que diz: mas eu queria fazer uma regressão. Aí vai abrir uns porões psicológicos que não faz sentido. Eu não estou dizendo com isso que terapia de vidas passadas é errado, não. Porque às vezes a pessoa tem um bloqueio, não consigo entrar em elevador, eu tenho medo de elevador, quando fecha aquela porta, me desespero, eu quero arrancar a porta e gritar. Faz uma regressão. Aí a pessoa faz uma regressão e descobre que foi sepultado vivo. Aí ela descobre que aquilo foi uma experiência que aconteceu no passado, aquilo é revisitado, o terapeuta faz ela compreender que aquela história é do ontem, não do agora, trata o transtorno do estresse pós-traumático da existência anterior, minimiza os efeitos no hoje daquilo do ontem e faz bem. Aí é legal. O problema é que o cara já curado diz assim: e quem me sepultou? Aí é o problema. Essa pergunta não se deve fazer, porque até eu descobrir que fui sepultado vivo, legal. O problema é eu querer descobrir quem foi que me empurrou para dentro da cova vivo e pregou o meu caixão todinho. Quem foi que fez isso, pelo amor de Deus? Aí você vai trazer do passado para o hoje tudo que você não deveria trazer. No livro Os Mensageiros, no capítulo 10, nós temos um caso lá narrado de um personagem que ele era fascinado pela recordação do passado, o caso Joel. Ele começou a fazer um processo de auto-hipnose, ele se auto-hipnotizava para entrar no passado, e ele foi entrando no passado, como se diz lá na minha terra, ele foi fundo, aí ele iu. Porque assim, todas as vezes que a gente entra no passado, o passado entra em nós também. E ele pesquisou tanto o passado, que chegou num certo momento que ele já não sabia mais se a personalidade dele era esta ou se era aquela, se ele era fulaninho A ou se era fulaninho B. Ele misturou, rasgou o véu do esquecimento, e a encarnação perdeu muito da sua utilidade, porque ele tinha lembranças muito vivas de quem ele foi na encarnação anterior, e isso produzia nele uma espécie de lentidão no processo de transformação dele, se tinha, porque quando ele fazia as suas movimentações, ele estava muito vinculado ao passado, e ao estar vinculado ao passado, ele não conseguia avançar com mais facilidade. Mas, não satisfeito com o que ele tinha feito, ele resolveu piorar a situação. Ele começou agora a querer descobrir quem era quem na história dele. A minha mulher é quem no passado? Meu filho é quem no passado? Minha mãe é quem nesse passado? E aí ele rasgou de vez o véu, virou um mingau a vida dele. Ele já não tinha mais tempo, não sabia mais tempo, que eu digo assim,
Não sabia se estava no ontem, estava no hoje, quem era eu, quem era ele, quem era ela, quem éramos nós, quem somos nós. E aí daqui a pouco ele enlouqueceu. Então ele está no mundo espiritual, num processo de terapia, para tentar fechar essa fronteira, para ele não acessar o passado, porque se acessar dá problema. Mesmo quando a gente desencarnar, essa lembrança não vai ser instantânea. Dizer assim, eu estava aqui, quando desencarnei, prum, descobri tudo que eu tinha sido. Não é assim, não. Ainda existe uma membrana que vai impedir que a gente acesse, para que a gente consiga ter mais condição de equilíbrio no mundo espiritual. Então a gente, quando renasce, a gente traz as nossas dificuldades, porque é assim que a vida é. A gente precisa do esquecimento do passado para que a gente possa ter melhores condições de lidar com os nossos laços de desafeto, sem lembrar do que eles fizeram no ontem para nós. Por quê? Porque na medida em que eu vivo histórias novas no hoje, eu ressignifico essas pessoas na minha vida. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. O sujeito na encarnação anterior, ele só tinha uma dimensão para mim: ele foi o meu sócio que me roubou. Ele só é isso para mim. Quem é ele? É o meu sócio que me roubou, desgraçado, que me roubou. Ele me roubou, roubou minha mulher, roubou meus filhos, me jogou num manicômio, disse que eu era louco, pagou os laudos para dizer que eu era maluco, me prendeu no manicômio, mandou um bolo envenenado no Natal e me matou. Só fez isso comigo, né? Eu tenho um ódio terrível dele. Aí ele renasce como meu pai. Ainda vou herdar dele tudo que ele tem, que foi o que ele me roubou. E aí eu tenho uma dificuldade com meu pai, mas eu tenho histórias boas também com meu pai. Então se mescla coisa ruim com coisa boa, coisa ruim com coisa boa. E eu digo, meu pai era uma pessoa difícil, nossa, eu tinha uma dificuldade com ele, mas ele era um cara assim, assim, assim. Eu começo pelo esquecimento do passado, a ter algumas lembranças boas. Quando eu encarnar de novo e ele não for mais meu pai e for meu filho, por exemplo, eu já tenho menos acidez na relação. E é assim que de encarnação em encarnação, aquele mal que a gente viveu vai se desbotando no tempo. E aí tem um dia que eu vou pescar num lago, me afogo, é ele que me salva. Eu digo, poxa, muito obrigado. E aquela mesma pessoa que foi causador da minha desgraça, nas múltiplas existências que eu vou tendo a possibilidade também de desenvolver valores que eu não tinha antes, fazendo com que esses que fazem parte da família espiritual, que já estão como laços de afeto, recebam progressivamente novos indivíduos, que estão do outro lado, no lado dos desafetos, que a gente vai ter que tratar. Lamento dizer, mas esse é o caminho para a felicidade. Nós vamos ter que pegar todo mundo que está nesse lado, nesse prato da balança, e trazer para o lado de cá, porque senão não encontra a felicidade. E isso não é nenhuma novidade, porque Jesus dizia, reconciliei pelo aniversário, amai os vossos inimigos. Isso aí está tudo dito há muito tempo, que a gente precisa amar as pessoas para que nós sejamos felizes. Nós temos muita dificuldade de promover em nós o processo do perdão. A gente vai conversar sobre o perdão à tarde, aí a gente vai bater um papinho sobre essa história. Mas o nosso mecanismo do desenvolvimento das famílias é esse. Do lado do desafeto, eu tenho dois tipos: os da mágoa e os do ódio, que eu precisarei tratar e gradativamente trazer para cá. Do lado dos afetos, eu também tenho dois tipos. Eu tenho um tipo de laço de afeto, que são os meus cúmplices, pessoas incríveis. É aquele filho que eu posso contar com ele, que ele tem a senha do meu cartão de crédito, ele faz compra, ele me pega, ele me busca, ele faz as coisas, eu posso confiar nele para tudo. Se eu estiver doente, ele me cuida, ele compra remédio. Mas eu tenho também laços de afeto, que são os meus laços de afeto frágeis. Eu amo essa pessoa, mas ela apronta todo dia comigo, e eu todo dia perdoo, porque eu amo, e o ser humaninho todo dia apronta.
Aí ele se droga, aí você vai juntar o cara na boca, você leva para casa, você dá banho, escova, arruma o sujeito, bota na clínica de recuperação. Agora vai. Não, mamãe, agora vai. Vai, agora vai. Mas não vai. E aí você vai de novo, aí vamos arrumar um emprego para você, você vai trabalhar, você vai sustentar, mamãe que sustenta por baixo o que for preciso para você trabalha e eu te ajudo, legal, então a gente vai, aí cada vez mais ele vai ganhando menos, você vai entrando com mais, até que chega uma hora que você está entrando com tudo, ele não está entrando com mais nada, e aí ele já entrou numa depressão, aí você tem que bancar tudo, e aí cada vez está pior. Mas você não desiste, porque você ama. Então nem todo mundo que é laço de afeto é necessariamente alguém resolvido. O laço de afeto é alguém que eu amo, mas esse alguém que eu amo pode ser uma pessoa frágil. No fundo, as nossas famílias são como se fossem uma grande bisteca. Vocês conhecem bisteca? Tem um pedacinho de carne, né? Os veganos que me perdoem. Tem um pedacinho de carne e tem uma ponta de osso. Todas as vezes que vocês forem comer uma bisteca, vocês vão lembrar de mim. Jogar aquele negócio do prato. São as nossas famílias. Tem um pedacinho que é macio, saboroso, gostoso, mas tem uma ponta de osso para roer. E não tem bisteca sem osso. Já viram bisteca sem osso? Se tiver bisteca sem osso, não é bisteca. Então a família é igual a bisteca. Ela vem um pedacinho bom, mas vem a pontinha. Tem uns que tem um pedacinho de carne desse tamanho, um osso que é um monstro. Tem outros que tem um pedaço de carne maior e um ossinho pequeno, porque já está trabalhando para diminuir o osso duro de roer. E digo a todos nós, enquanto nós não trabalharmos para resolver esses problemas, enquanto a gente não movimentar as nossas vidas, para que a gente consiga realmente transformar sentimento, vai continuar caindo bisteca no nosso prato. Somos nós que fazemos isso, é um esforço que a gente precisa fazer. E só para terminar as minhas palavras, eu quero lembrar que muitas vezes a gente sonha que Deus venha com uma varinha de condão e plim, transforme as nossas vidas. Plim, meu marido deixa de beber, plim, minha filha deixa de se drogar, meu filho consegue ser uma pessoa educada no convívio, meu pai consegue conversar sem agredir, minha mãe deixa de ser narcisista. Às vezes pode acontecer, pode. A oração, a busca do bem, o esforço, pode. Existe muitas famílias que se transformam. Ou seja, a gente está vivendo um processo tempestuoso na nossa vida. O nosso barco está numa tempestade horrorosa e a gente está pedindo: Senhor, acalma a tempestade, pelo amor de Deus. E às vezes realmente Deus vem, estende a mão e acalma a tempestade das nossas vidas. Nosso filho para com a droga, nossa filha volta para casa, os nossos pais conseguem ter uma relação melhor, o casamento se reorganiza. Nossa, isso tudo é muito positivo, que seria Deus acalmando a tempestade, mas nem sempre isso vai acontecer. Tem vezes que a gente ora para que Deus acalme a tempestade, mas Ele não acalma a tempestade, Ele acalma o marinheiro. A tempestade fica igualzinha, Carla, não muda nada, mas um marinheiro calmo pode fazer muitas coisas. E no meio de uma tempestade, conduzir o barco pelo meio do mar encapelado e encostar o barco num destino feliz. Então não tenhamos dúvida de que quando por algum motivo a tempestade não passa, o Senhor está nos dando as ferramentas para que a gente se acalme e conduza, mesmo diante da loucura que a família se transformou, a gente consiga levar o barco para o destino final. Porque a gente não vai ter êxito, porque nós transformamos as nossas pessoas que compõem a família, nós não convertemos os nossos familiares. Nós alcançamos êxito quando nós vencemos a nossa indiferença, o nosso desamor, a nossa vontade de desistir. É aí que está a vitória do Espírito.
não no sucesso sobre os outros, mas no sucesso sobre nós próprios, para não perdermos a fé e levarmos até o final o propósito das nossas existências nas nossas famílias. A gente vai fazer agora um intervalo, não é assim, minha filha? Exato, é um cafezinho, e depois a gente volta para um outro momento e vamos depois para o almoço, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, e à tarde a gente continua a nossa conversa.